Bora lá, galera, bora acompanhar mais uma análise da partida entre Catar e Equador. Equador vencendo por 2-0, 2 gols de Valência. Nós vamos acompanhar todas as repercussões desse jogo aqui no nosso canal, mas para isso você não pode esquecer de deixar seu like, se inscrever no nosso canal se você não é inscrito e ativando o sininho das notificações, você não fica de fora de nenhum jogo aqui do nosso canal. E hoje, galera, foi só o primeiro dia de Copa do Mundo, lembrando que amanhã teremos mais 3 jogos, 10 horas da manhã Inglaterra e Irã, e 1 hora da tarde Senegal e Holanda, Estados Unidos e País de Gales às 4 horas da tarde. Essas são as partidas de amanhã, segunda-feira, e nós vamos acompanhar todas as repercussões dessas partidas aqui no nosso canal. Galera, não esquece, ative o sininho das notificações, assim você não vai ficar de fora de nenhuma novidade aqui do nosso canal. E bora acompanhar o Sport Center falando tudo sobre esse jogo do Catar e Equador. É discutido a questão da bebida alcoólica dentro do estádio. O que você notou? A questão de preço, de procura, de protesto? O que você acompanhou? Olha, a procura, eu vi poucas pessoas, eles vendem cerveja sem álcool, né, dentro do estádio, eu vi poucas pessoas bebendo cerveja sem álcool, as filas ainda longas e até algumas reclamações, porque eu tava até conversando com um senhor que é americano e que mora aqui no Catar, e ele falou, poxa, nos Estados Unidos essas filas não existem, esse é um estádio novo, então eles deveriam ter encontrado uma forma mais efetiva de servir as pessoas aqui. Então mesmo sem a venda de bebida alcoólica dentro do estádio, filas muito longas. Eu acho que a proibição de bebidas alcoólicas dentro do estádio, principalmente no perímetro, acabou influenciando também para o torcedor entrar mais cedo no estádio. É claro que hoje a gente também tinha o fator da abertura, da cerimônia de abertura, que todo mundo queria acompanhar, mas isso a gente com certeza vai ver em outros jogos dessa Copa do Mundo, né? O torcedor não ficar tanto tempo aqui fora, já entrar, já se instalar no seu assento, também por isso, porque a gente não tem nada aqui em torno, não temos venda de bebida alcoólica no perímetro do estádio, né? Mas filas longas e alguns torcedores consumindo a cerveja sem álcool, mas realmente uma minoria, viu, Bruno? Boa, Nathalie, obrigado, viu? É importante ter essa percepção da Nathalie também, que está acostumada com esses grandes eventos, para trazer para a gente o que funcionou, o que talvez possa melhorar também para os próximos jogos. Ela vai voltar também dentro aqui desse Sport Center. Vamos para alguns números, então? Olha só, Equador... Oi? Vamos lá, né? Vamos ver o que os números do Data ESPN mostram pra gente. Primeiro, o seguinte, ó. Números de Catar 0, Equador 2. Então, posse de bola. E aí tem um outro dado interessante que a gente vai comentar depois também. Mas, olha, 53% pro Equador. Depois, chutes aí 6-5. Chutes no alvo 3-0. Grandes chances criadas também 3-1. O Equador... Também ações na área do rival, olha que impressionante. Só 2 do time da casa contra 16 do rival. Nenhuma finalização no alvo, né? O Galíndez, né, que foi o goleiro escolhido pelo técnico Gustavo Alfaro, que foi até uma novidade. O Alejandro Domingues, Alexandre Domingues, que é o goleiro experientíssimo do Equador, foi titular durante praticamente todo o ciclo, mas o Galíndez, que foi campeão recentemente equatoriano com o Aucas, que é um argentino naturalizado equatoriano, foi quem começou a Copa como titular, mas ele não trabalhou, porque o Catar não conseguiu bater pro gol. Me chamou bastante a atenção esse domínio do Equador, especialmente no primeiro tempo, jogando muito pelos lados do campo. E para mim, além do Ender Valencia, que foi indiscutivelmente o craque do jogo, por motivos óbvios, mas os 2 laterais do Equador tiveram muita importância no jogo. Saída de bola, o Mendes, que é um volante do LAFC, sempre baixava com os zagueiros para liberar os 2 laterais, né? O Estupiñán, que está no Brighton, joga a Premier League, o Fansport vê todo fim de semana aqui nos canais ESPN, ele é muito forte pela esquerda. E pela direita, quem eu gostei ainda mais, que é um jogador que eu gosto bastante, é o Ângelo Preciado, que hoje joga no Genk da Bélgica, está longe dos nossos olhos, mas naquele time de 2019 do Independente Del Valle, o time do Miguel Ángel Ramírez, que eliminou o Corinthians na Copa Sul-Americana, etc. e tal, ele era o lateral direito daquele time ainda com 19 para 20 anos, hoje ele está com 24. E o futebol belga veio ao Del Valle e pescou o Preciado, que é um jogador muito talentoso. E ele também não era o titular da vaga. O titular no ciclo é o Byron Castilho, aquele jogador que quase tirou o Equador da Copa, que protestaram que ele era colombiano, que Sim, o Chile, protestou pela origem
colombiana, e aí essa questão do Equador. E o Byron Castillo não foi nem para a Copa. E o Preciado hoje foi titular e jogou muito bem. Então, acho que esse é um alerta que fica para quem vai enfrentar o Equador. É um time vertical, é um time de imposição, é um time de muita transição e que tem os laterais fortes e que buscam os homens de frente, hoje com 2, né, com o Estrada e com o Ender Valencia, e o Qatar teve muita dificuldade para marcar. E além da dificuldade Qatar para marcar, o goleirão do Qatar, o Al-Shebi, esse aí estava jogando de amarelo, parecia, né? Porque a cruzamento que vinha, ele, furava. O pênalti que ele comete, ele atropela o Ender Valencia. Tava muito nervoso, muito trabalhado. Todos, né? Todos estavam, muito. Né? Todos pelo lado esquerdo ali, o zagueiro foi tentar recuar umas 2, 3 vezes a bola, recuou, a bola saiu com uma facilidade. Acho que o que me preocupa, a gente estava conversando antes, né? O Paco falou assim, o Equador fez um bom jogo e tal. Eu também acho, assim, mas a gente não pode ter muito parâmetro, porque o Qatar não ofereceu nenhuma resistência, né? No segundo tempo, o Equador recuou, parece que administrou a situação. E o que chama atenção, e aí eu acho que em Copa do Mundo você tem que dosar isso, é a força que o Equador se utilizou para, muitas vezes, entrar em divididas ou parar os lances. Aí você tem os 2 volantes já com cartões amarelos, né? Num jogo teoricamente fácil ali, né? Teoricamente fácil, então, e você tem que Nem teoricamente, na prática é um jogo fácil. Então você tem que, se você se posiciona melhor, teve 57% de posse de bola, teria uma posse de bola um pouco melhor, administrando um pouco mais o resultado em termos de posicionamento. Então isso, numa competição tiro curto, né, mata-mata, como é uma Copa do Mundo, você pode perder um jogador por número de cartões ou até mesmo um cartão vermelho, uma expulsão. Por isso você chega muito forte, você chega um pouquinho atrasado, porque o desgaste ele vai começar daqui a alguns jogos, você vai passando de fase, você tem os desgastes naturais, físicos, emocionais. O intervalo dos jogos um intervalo pequeno, muito curto. Um calor danado, por mais que você tenha ar-condicionado, depois você está treinando fora, é quente, né? Você tem, tem outras condições, eu não sei como está o sono dos jogadores. Quando eu fui jogar o Campeonato Mundial do Qatar, em 95, eu não consegui me adaptar ao fuso horário. Zé? Não consegui. Eu não dormi, eu dormia 40 minutos, 1 hora antes ali, antes de ir para o jogo e meia horinha no vestiário, dava daquela... Em que período do ano foi, Zé? Você lembra? Acho que foi no começo do ano. Tá, mas... Então não é muito diferente do que está agora. Não é muito começo do ano. E não tinha ar-condicionado, como a Nathalie falou, que é capaz de fazer com que as pessoas usem agasalho dentro do vestiário. Não tinha, era muito quente mesmo, muito quente. Todas as delegações tinham ficado, nós ficamos num hotel apenas. Mundial Sub-20, né? Mundial Sub-20, nós perdemos para a Argentina na final. Então, assim, você tem uma série de fatores que podem criar um certo desequilíbrio, né? Depois você tem as exigências. Você tem 2 volantes com cartões amarelos. Você vai jogar contra a Holanda, que teoricamente também é um jogo muito forte, mas é um jogo muito rápido e técnico. A exigência é diferente. Então, tem que saber dosar isso daí para depois não ser prejudicado numa futura disputa de vaga, você não ter os seus principais jogadores, né? Bom, e assim a seleção do Qatar perde a sua estreia em casa, e justamente o país sede perdendo, então, a primeira partida, algo até então inédito, porque olha só, o desempenho dos países sede na estreia das Copas. Então, olha, 16 vitórias, 6 empates e essa, então, a primeira derrota. Isso nunca tinha acontecido, e a última vez que um país sede não havia passado em branco no jogo de estreia foi na Copa de 70, quando o México empatou o seu primeiro jogo. Sempre o país sede ou empata ou vence e sempre marca um golzinho, desde 70. E o Qatar não conseguiu fazer, não conseguiu vencer. Enche a população de orgulho, como a gente viu ali os torcedores falando com o Mendel. E acho que a cerimônia ela foi compatível com essa ideia. Foi uma cerimônia luxuosa, foi uma cerimônia que focou muito na cultura do Qatar e acho que nisso ela foi muito bem feita. Com uma figura mundial, não é? Que é a figura do Morgan Freeman, principalmente, né? O cara que interpretou Deus no cinema. Exato, né? Então, isso mostra como, para eles é importante, como os nossos repórteres e a nossa equipe têm contado por lá, o torcedor, o Qatar, esses estão recebendo todos ali realmente muito bem, Zé Elias. Não, sem dúvida, né? Sem dúvida. A gente sabe que tem uma barreira a ser quebrada ali, mas é uma questão de adaptação e aí quem escolheu que deveria responder e dar as explicações a isso, né? Mas eu acho que a população por si só, eu acho que ela está curtindo, está aproveitando, está entendendo que existe uma outra cultura
pelo resto do mundo, né? Nós estamos vendo as proibições que estão acontecendo, repórter da Dinamarca sendo abordado no meio da rua, né? O ministro do esporte, acho que o ministro do esporte, ou o representante embaixador do esporte falando sobre os homossexuais, aquelas coisas todas, mas eu acho que a gente tem que tentar ver um pouco mais além disso, né? Porque a gente sabe que eles têm os costumes, têm as leis, as regras, as religiões deles, a religião dele lá, e nós, infelizmente, nós temos que aceitar determinadas situações, porque, como eu falei, quem escolheu a Copa no Catar não pensou nisso, não parou para pensar nisso. Deveria ter pensado nisso. Então, agora, nós temos que tentar tirar o bom dessa Copa, que são os estádios, os espetáculos proporcionados, justamente proporcionado pelos próprios torcedores, o jogo no dia a dia, né? Por si só, a expectativa de um Brasil, que eu acho que o Brasil é o grande favorito para essa Copa do Mundo pelas lesões. Eu acho que isso vai ser legal para a gente poder assistir. Agora, não é um país com uma cultura futebolística e nem com uma cultura, acho que esportiva. A própria Rússia não tinha uma cultura futebolística tão grande como outras nações. Sim. Mas tem uma cultura esportiva que é gigantesca. Que é referência, uma potência, exato. O fato de a Copa não ser em um país com uma cultura futebolística tira um pouco o brilho, assim. A Nathalie falou de assentos vazios, a Nathalie falou que no intervalo já tinha gente indo embora, porque já perdemos, vamos embora. É uma Copa diferente, né? Nesse sentido, né? É uma Copa diferente. Inclusive, quando o Catar sinaliza para pessoas da FIFA o interesse em sediar a Copa. Essa era uma questão das pessoas que eram contra a Copa do Mundo no Catar, levar uma competição desse tamanho e levar o mundo, né? Porque você não leva só a Copa, você leva o mundo, né? Sim. As pessoas que estão lá. Porque, por exemplo, Zupac, os Estados Unidos, eles não tinham uma cultura futebolística. Eles têm uma cultura de evento, de grandiosidade, que não ficou um assento vazio em toda a Copa de 94. Pelo contrário, a média de público altíssima, acho que até hoje é a maior. E a Copa do Mundo era parte do projeto de inserir a cultura futebolística dentro dos Estados Unidos. Galera, tem que ter calma, né? Primeiro dia de Copa do Mundo, o torcedor do Catar ficou chateado pela derrota, né? Não esperava que o Catar perderia esse jogo, né? Do jeito que perdeu, a equipe não conseguiu jogar bem, então isso daí é normal, eles não têm essa cultura do futebol, não é igual aqui nós brasileiros e outros países também, então tem que ter calma, isso daí já era esperado, que ia ter, né, arquibancada vazia. Primeiramente, é um jogo muito fraquinho, um jogo muito abaixo, entendeu? Eu acredito que quando tiver outras seleções favoritas, um Brasil, uma Argentina, entendeu? Eu acredito que vai lotar sim a arena, vai lotar, entendeu? Isso daí não quer dizer nada, daí é normal, o torcedor ficou chateado, virou as costas e foi embora. Muitos torcedores foram para poder acompanhar a cerimônia de abertura da Copa, que foi uma cerimônia muito bonita, muito chique, né? E é isso aí, galera, é isso aí. O Catar tentou fazer um jogo, né, melhor possível, mas não conseguiu. O Equador entrou muito bem no jogo. No início do primeiro tempo foi muito truncado, né? Mas logo depois o time do Equador conseguiu tomar a rédea da partida, né? E teve ainda o gol do Valência. O Valência teve um gol anulado pelo VAR, né? Senão seria o hat-trick do Valência. Já pensou? O Valência fazendo 3 gols no primeiro jogo de abertura da Copa do Mundo. Lembrando, galera, a Argentina joga terça-feira, 7 horas da manhã. Temos também Brasil jogando na quinta-feira, 4 horas da tarde. Nós vamos acompanhar todas as repercussões desse jogo do Brasil e também de outros jogos da Copa do Mundo aqui no canal. Mas para isso você não pode esquecer de se inscrever no nosso canal, deixar seu like e ativar o sininho das notificações para você não perder nenhuma novidade aqui do nosso canal. Galera, eu vou ficando por aqui. Valeu, fui e nos vemos aí no próximo vídeo.